Lição de número 13, última lição desse trimestre. Tema da lição: renovação da esperança. Textual se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, capítulo de número 20, versículo 26. Abre aspas. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Fecha aspas. Verdade prática. A ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Vamos então logo à introdução da lição que traz esse tema maravilhoso nesta oportunidade: renovação da esperança. Introdução nos informa o seguinte, e comentário. Chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Nós sabemos que a esperança, juntamente com a fé e o amor, são as 3 virtudes teologais ou bíblicas mais importantes reveladas nas Escrituras. Essas virtudes divinas, elas são essenciais na vida de um cristão. Aliás, o cristão que não tem fé, isto é, não vive vida de fé em Deus e na palavra de Deus, não tem esperança de vida eterna e não ama a Deus conforme o mandamento, de todo o coração, com todas as forças, de todo o entendimento e de toda a sua alma, não pode se declarar um cristão. Porque o cristão, de fato e de verdade, ele vive uma vida caracterizada por essas virtudes. Essas 3 virtudes não podem faltar na vida e no comportamento de um verdadeiro cristão. E hoje, nessa lição, vai estar sendo enfatizada, em especial, essa virtude extraordinária que é a esperança. A esperança, conforme é dito aqui no tema, renovação da esperança. Essa esperança tem que estar sendo renovada cada dia em nossas vidas, através da fé na palavra e do amor a Deus. Muito bem. Vamos ao primeiro tópico, onde é dito o seguinte: a aparição de Jesus. Primeiro tópico é a aparição de Jesus. E o subtópico é paz seja convosco. Muito bem. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos ainda receosos permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa
onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas, de acordo com João 20, versículo 19. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada, no primeiro dia da semana, João 20, versículo 1. Mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena anunciou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. João 20, versículo 19. No entanto, eles mostravam ceticismo, quer dizer, incredulidade, quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância, de acordo com João 19, 27 e João 20, versículo 10. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, de acordo com João capítulo 20, versículos 22 e 23, e também capítulo 20, versículo 26, aqueles discípulos continuavam escondidos, com as portas trancadas no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: paz seja convosco, paz seja convosco. Então nós vemos que é importante que nós entendamos que a paz de Deus em nossas vidas é indispensável, é imprescindível. Porque a paz de Deus é o próprio Espírito Santo residindo em nós, pela fé. Ora, o fruto do Espírito, de acordo com Gálatas 5, 22 a seguir, é amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então são 3 manifestações virtuosas. E dentre elas, a paz está inclusa. É fruto do Espírito Santo, isto é um resultado na vida daquele que tem o Espírito Santo presidindo, governando a sua vida. Então, a paz de Deus não pode faltar em nossas vidas. Existe a chamada tríplice dimensão da paz. Está escrito na palavra do Senhor. A paz de Deus, a paz com Deus e a paz com o próximo. Nós temos que viver essas 3 perspectivas de paz, essas 3 dimensões de paz. A paz com Deus é aquela paz que se dá quando você, pela fé, crê na obra que Jesus consumou lá no Calvário. Quando você crê, a inimizade que havia entre você e Deus é quebrada, é desfeita. E agora você tem paz com Deus. A paz de Deus é o próprio Jesus adentrando aos nossos corações pela fé. Paz de Deus. Porque a paz de Deus é o próprio Jesus. Isaías 9, versículo 6. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, Jesus residindo em você, ele representa a paz de Deus. Em terceiro e última perspectiva, a paz com o próximo. A Bíblia diz que no que depender de vós, segue a paz com todos. Nós temos que manifestar, portanto, essa realidade no contexto da paz que Jesus Cristo deixou
para com os seus seguidores. Por isso que, por 3 vezes, ele repetiu: a paz seja convosco. Todo mundo que crê, cada indivíduo e cada pessoa que crê, tem da parte de Deus essa paz de Jesus Cristo. Isto é, vive esse estado de paz real, de paz bíblica, de paz divina. A paz com Deus, a paz de Deus e a paz com o próximo. Subtópico de número 2. O registro das aparições de Jesus ressurreto. O registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram no período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com, número 1, Maria Madalena. Junto ao túmulo vazio, João, capítulo de número 20, versículo 11 ao 18. 2. Seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio, de acordo com Mateus 28, versículos 8, 9 e 10. Terceiro lugar, depois foi a vez de Pedro, Lucas 24, 34 e 1 aos Coríntios 15, versículo 5. Em quarto lugar, ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús, ao anoitecer, de acordo com Marcos 16, 12, Lucas 24, do versículo 13 ao 32. Jesus também se revelou aos discípulos, em quinto lugar, onde eles se encontravam aqui numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente, de acordo com Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 ao 43, João 20, versículo do 9 ao 25. Em sexto lugar, posteriormente, na presença de Tomé, João 20, versículo 26 ao 31, e 1 Coríntios 15, 5. E a seguir, em sétimo lugar, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, de acordo com João, capítulo de número 21. Oitavo lugar, depois foi a aparição aos apóstolos e mais de 500 seguidores. Jesus, ele se apresentou depois de ressuscitado nessas ocasiões todas, dentre elas uma em que ele se apresentou para mais de 500 seguidores. De acordo com Mateus 28, 16 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 18, 1 Coríntios 15, versículo 6. Em nono lugar, dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, 1 Coríntios 15, versículo 7. Em décimo lugar, por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua sessão no Monte das Oliveiras, de acordo com Mateus 16, versículos 19 e 20, Lucas 24, do versículo 50 ao 53, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao 12. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Então nós vemos o quanto é importante nós sabermos que a ressurreição de Jesus é um fato bíblico. Nós temos essas várias aparições em que Jesus, depois de ressuscitado, ele se apresentou aos seus seguidores. Mas ele não se apresentou aos incrédulos. Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo incrédulo não crê em Jesus. O próprio Jesus declarou: quando o Espírito vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Se o mundo não crê em Jesus, logo Jesus não vai se apresentar para este mundo. Porque, de acordo com
o escrito aos Hebreus 11:6 é dito: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ora, se o mundo não agrada a Deus, porque não tem fé, logo, Jesus não tem nenhuma obrigação de se apresentar para o mundo. Jesus se apresenta para aqueles que creem. Por isso que, certa feita, ele declarou, ali, por ocasião da morte do Lázaro, quando Jesus o ressuscitou, passado 4 dias que Lázaro, seu amigo, tivera morrido, e já estava cheirando mal o seu corpo. Jesus então fez essa declaração: quem crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. E naquele mesmo contexto ele vai dizer, se creres, verás a glória de Deus. A glória de Deus é o próprio Jesus. Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Capítulo 1 do Evangelho conforme João, versículo 14. Então, quer dizer, quem não crê não pode ver Jesus. Está aí a resposta. Quem não crê não pode ver a glória de Deus, que é o próprio Jesus. Tá certo? Vamos, portanto, agora ao terceiro subtópico, ainda do tópico 1. Terceiro subtópico. São 3 subtópicos para cada tópico. Muito bem. Terceiro subtópico e último do tópico 1. Preciosas lições. Primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. 1 aos Coríntios 15:14. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Tem muitos aí fora que não creem que Jesus ressuscitou. Logo, essa pessoa não tem fé, porque a fé bíblica está fundamentada, baseada na ressurreição de Jesus Cristo. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato questionável que fortalece a certeza e a alegria a saber que ele está vivo, e saber que ele está vivo. Então, é importante nós sabermos que Jesus ressuscitou, está vivo, está presente. Ele mesmo declarou: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos que crer nisso. Emanuel, traduzido é Deus conosco. Eu estou convosco todos os dias, confirmando o seu nome, um dos seus títulos, Emanuel, Deus conosco, traduzido. A terceira lição diz respeito à renovação, esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. É 1 Tessalonicenses 4:14-16. Um dia seremos como o nosso Senhor, onde é dito que nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, no abrir e fechar de olhos, no soar da última trombeta. Os que morreram em Cristo, isto é, os que dormiram em fé em Cristo, vivendo vida de fé, ressuscitarão. E nós que estivermos vivos seremos transformados, arrebatados e iremos ao encontro do Senhor nos ares. É o que está escrito na palavra. Vamos agora ao tópico de número 2. Aparição de Jesus. Esperança e plena alegria. A aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Subtópico 1. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus, o medo e a frustração e, por consequente, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus, conforme Lucas, o Evangelho conforme Lucas 24, versículo 13 ao 35. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim a esperança substituiu o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Ou seja, quando aqueles 2 discípulos desciam de Jerusalém para Emaús, estavam arrasados, decepcionados, frustrados, porque eles
tomaram conhecimento da morte de Jesus, da crucificação que se deu, o sepultamento, etc. E Jesus ainda não tivera ressuscitado. Eles estavam indo embora, descendo para Emaús. É fato que quando a pessoa desacredita na obra que Jesus realizou no Calvário, obra perfeita, única e eterna, a pessoa começa a descer. Porque Jerusalém fica no alto. Literalmente falando, sob o ponto de vista geográfico, Jerusalém fica no centro da terra. Quem sai de lá vai descendo. A exemplo daquela parábola que Jesus contou a respeito de alguém que descia de Jerusalém para Jericó e foi vítima de um assalto. Os assaltantes o pegaram e levaram tudo que aquela pessoa tinha e espancaram ela e deixaram ela quase morta. Está lá no capítulo 10 do Evangelho conforme Lucas. Então, quer dizer, as pessoas que desacreditam, quem está descendo moral, espiritualmente falando, está descendo porque desacreditou naquilo que Jesus fez por ela. Jesus morreu no nosso lugar. Jesus morreu a nossa morte. Nós estávamos mortos espiritualmente falando e sentenciados a uma morte eterna. Jesus assumiu a nossa morte espiritual e eterna. Hoje morremos apenas fisicamente, mas de acordo com Paulo, é necessário que o corruptível se revista de incorruptibilidade. O que é mortal se revista de imortalidade. Então, morrer hoje é necessário para que esse processo de restauração, de glorificação do corpo aconteça. Por isso que Paulo diz, Filipenses 1:21, viver é Cristo e morrer é lucro. E ele continua, Paulo, lá no capítulo denominado do capítulo da ressurreição, 1 Coríntios 15, tem 58 versículos. Ele vai declarar, quando isso acontecer, conforme está escrito, abre aspas, tragada foi a morte pela vitória. Um dia, a Bíblia diz que nós seremos imortais do ponto de vista físico, porque esse corpo será transformado. Hoje, nós já somos imortais do ponto de vista espiritual, porque se nós partirmos agora, seremos promovidos a uma vida eterna. Esta é a nossa fé. E um dia, conforme está escrito em Filipenses 3:21, lá é dito, aquele que tem o poder de sujeitar a si mesmo todas as coisas, transformará o nosso corpo de humilhação no corpo de glória semelhante ao seu. Então essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Voltando, portanto, aqui, né, a lição, onde vai falar a respeito, o subtópico que eu acabei de ler e comentar aqui foi o medo deu lugar à esperança. Então, existe esperança para quem está em Jerusalém, isto é, para quem continua crendo naquilo que Jesus fez lá em Jerusalém, lá na Palestina, há mais de 2000 anos. Existe esperança espiritual. Esperança espiritual, não desça de Jerusalém, que representa hoje a presença de Deus. Representa aqueles que estão reunidos em nome de Jesus, congregando em nome de Jesus e para Jesus. Isso é que significa dizer Jerusalém. Se você sai da presença de Deus, se você abandona a fé cristã, a fé bíblica, se você se desvia do propósito que Deus tem para a sua vida, do ponto de vista espiritual e moral, você está descendo, como fizeram, né, o cidadão lá que foi assaltado, lá em Lucas 10, e esses dois discípulos que foram de Jerusalém rumo a Emaús, mas graças a Deus que Jesus foi ao encontro deles. Era o terceiro dia já, Jesus se apresentou para eles e se permitiu ser reconhecido. E depois que eles reconheceram que de fato tratava-se de Jesus ressuscitado, eles se transformaram, quer dizer, aquele estado espiritual, emocional, foi transformado radicalmente. Eles agora estavam hiper felizes e animados, e agora voltaram, né, para Jerusalém, para poder se encontrarem com os discípulos que lá estavam, os apóstolos, que também já tinham tomado conhecimento da ressurreição de Jesus, e ali a igreja foi se formando, eles foram crescendo, foram se reunindo,
até dia de Pentecostes, quando a igreja foi inaugurada. Muito bem. Continuando aqui agora no subtópico de número 3, subtópico de número 3. Não é isso? É isso mesmo. Muito bem. Ok? Do tópico 2. Subtópico de número 2, ou melhor dizendo, do tópico 2. Ok. A tristeza deu lugar à alegria quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. João 20:20, Evangelho conforme João 20:20. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde, mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade e nos alegrar no Espírito Santo. Muito bem. Interessante, né? A tristeza deu lugar à alegria. Quantas pessoas tristes por aí, cabisbaixo, desanimadas, desmotivadas. Tudo isso porque está ausente da presença de Deus. Está vivendo uma vida de pecado, uma vida de desobediência, de submissão a Deus e a sua palavra. A Bíblia fala no capítulo 59, 2 de Isaías, assim diz Deus, que as minhas mãos não estão encolhidas, os meus braços, para que não possa salvar. Os meus ouvidos não estão agravados para que eu não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A pessoa que vive uma vida de incredulidade, ela está afastada de Deus. Não tem alegria, não tem esperança, não tem amor, não tem razão para viver. Porque é uma vida onde o vazio existencial impera sobre ela, né? A falta de sentido, de significado. Vive uma vida miserável. A Bíblia fala que o homem sem Deus, de acordo com Apocalipse 3:17 a seguir, é pobre, é infeliz, nu, miserável. Olha as características que a Bíblia descreve uma pessoa sem Deus. Cego, pobre, nu, miserável, infeliz. 5 características de uma sem Deus. E só é possível nós entrarmos nesse relacionamento com Deus pela fé. Porque Deus é Espírito. Ninguém vê Deus. João 4:24. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Tem que nascer de novo, tem que dar vazão ao Espírito Santo que convence o homem do pecado, para que ele nos gere. E aí sim, nós vamos adorar a Deus em Espírito, porque agora fomos gerados de novo, gerados espiritualmente falando. Né? E vamos adorar a Deus fundamentado na verdade, que é a palavra de João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito, porque nasceram de novo, e em verdade, fundamentados unicamente, exclusivamente nas Escrituras, e não em ensinamento de homem. Muito bem. Terceiro subtópico. Nós vamos encerrar daqui a pouco, porque já estamos caminhando para 30 minutos. Esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere a virtude e a esperança junto com a fé e o amor. 1 Coríntios 13:13. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus nos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas. Tá? Se cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, não podem faltar
essas virtudes: alegria e esperança. Eu vou ler aqui um versículo aqui que me veio à memória, que se encontra em 15:13 do Evangelho, ou melhor, da carta escrita por Paulo aos Romanos, onde diz o seguinte, olha só: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. O Deus de esperança, o Deus da esperança, Ele quer conservar em nós uma fé feliz, uma crença que gera gozo, alegria no nosso coração, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Mas nós temos que crer na sua palavra, crer em Deus. Crer em Deus, crer na sua palavra. Eu concluo aqui. Nós precisamos crer na verdade. Deus é a verdade. Jeremias 10:10. Jesus é a verdade. João 14:6. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. 1 João 5, versículo 6. E a palavra de Deus é a verdade. Aí o que acontece? Se nós crermos nesta verdade, a Bíblia é muito clara em dizer, 1 João 8:32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E finalmente, Gálatas, ou melhor, 2 Coríntios 13, versículo 8 é dito que nós não podemos nada contra a verdade, e sim pela verdade. Fica aqui esta palavra no contexto deste tema, encerrando mais um trimestre. Esse tema maravilhoso, renovação da esperança. É só através da verdade que essa esperança será renovada. Deus nos abençoe. Se foi importante para você este conteúdo, se inscreve, compartilha e vamos juntos evangelizar o mundo. Valério Pontes.